enquanto eu estava na minha graduação, eu estagiei na Embrapa Mandioca e Fruticultura, com a parte de melhoramento genético, com a cultura da mandioca, e também eu estagiei no laboratório de biologia molecular da minha universidade, trabalhando já com a parte de biologia da conservação, genética da conservação. Atualmente eu sou mestranda da Universidade Estadual de Santa Cruz, e minha linha de pesquisa é genética de paisagem, genética da conservação, e envolve também questões de genéticas de populações, etc. Amanda? Bom, pessoal, meu nome é Amanda. Tá me ouvindo, Tô Bruno? Todo sim. mundo me ouve? Aqui tô Meu ouvindo. nome é Amanda, eu fiz o ensino médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no campus de Santo Inês. Eu sempre gosto de falar que eu fiz o ensino médio lá porque foi um divisor de águas na minha carreira. Eu me identifiquei com muitos professores do, do Instituto Federal e isso fez com que eu fizesse estágio também na ADAB, que é a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Essa é a minha primeira experiência profissional e os professores estimulavam muito que os alunos fizessem graduação, e aí eu resolvi fazer biologia, e passei para fazer biologia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu fiz a graduação em bacharelado no período de 2014 a 2019. Nesse período, eu estagiei na Embrapa Mandioca e Fruticultura também, de 2017 a 2019, e atualmente eu faço mestrado em Genética e Biologia Molecular na Universidade Estadual de Santa Cruz. A minha linha de pesquisa é um pouco diferente da de Bruna, mas nós somos colegas de programa. A minha linha de pesquisa é Engenharia Genética e Transformação de Plantas, visando a resistência das plantas a patógenos, tornando as plantas, fazendo com que as plantas aumentem a produção e sejam menos vulneráveis a doenças, infecções. É isso, galera. Obrigada, Amanda. Obrigada, Amanda. Vamos continuar. Bom, pessoal, como eu falei, né? Atualmente a gente tem ouvido falar bastante sobre a PCR, mas a pergunta que fica, o que seria exatamente PCR? PCR é uma sigla para o nome em inglês Polymerase Chain Reaction, que em tradução fica reação em cadeia da polimerase. Eu não sei exatamente se o público aqui é composto por todo mundo da área de biológicas ou não, mas a polimerase, ela é uma enzima, aqui a DNA polimerase, que é responsável pela síntese de uma nova cadeia de DNA. Isso aqui, a gente está olhando uma duplicação de um DNA numa célula, ou seja, em um ser vivo. E essa enzima, ela é responsável pela síntese dessa nova fita de DNA. Então, a PCR, a técnica de PCR, ela é uma técnica que consiste na replicação in vitro do DNA. Ou seja, a gente produz DNA sem precisar de um organismo vivo para sintetizar essa nova fita de DNA. Essa técnica, ela consiste no uso de diferentes temperaturas para que essas reações de duplicação do DNA aconteçam. E ela está dividida em três fases principais: a desnaturação, o anelamento, a extensão e o alongamento. Eu vou entrar em detalhes em cada ponto desse aqui que eu citei, mas antes eu queria contar para vocês a história de como essa técnica foi desenvolvida, porque, ao meu ver, quando a gente entende de onde a ideia surgiu, é bastante interessante. Bom, essa técnica foi desenvolvida por um pesquisador chamado Kerry Mullis, e em um dado fim de semana, o Kerry ele estava dirigindo para ir para a praia, porque ele gostava de surfar. Enquanto ele dirigia para ir para a praia, ele passava por essas estruturas aqui que tem na estrada. Aqui a gente chama de parapeito, não sei como vocês chamam aí, mas é uma estrutura que impede que o carro ele deixe a estrada. Então, enquanto o Kerry ele dirigia para ir surfar, ele ficou observando essas estruturas e aí ele imaginou, ele começou a pensar, putz,
E se a prancha que tiver em cima do meu carro fosse uma polimerase, não, se o meu carro fosse uma polimerase, se esse parapeito fosse uma fita de DNA, e se a minha prancha fosse o primer que se acopla e aí eu começo a sintetizar uma nova fita de DNA. Ou seja, ele teve uma ideia assim muito fantasiosa, porém que serviu para ele de embasamento para ele criar a técnica de PCR. E aí, quando ele chegou em casa, ele começou a trabalhar na escrita do artigo para poder publicar essa nova técnica que foi revolucionária para o mundo da biologia molecular. Como eu falei, né, a PCR ela é uma reação que permite a síntese de DNA in vitro, ou seja, sem necessidade de um organismo vivo, mas para que ela aconteça, do que é que a gente precisa, certo? A princípio, nós precisamos de uma fita molde de DNA, ou seja, a gente não precisa do organismo para duplicar a fita, mas a gente precisa de uma fita para se basear, o que a gente chama de fita molde. Nós precisamos de uma TAC polimerase, que a polimerase, como eu disse para vocês, é a enzima responsável pela síntese da nova fita, certo? Nós precisamos de primers. O que são os primers? Primers são pequenas cadeias de DNA que vai se ligar à nossa fita molde de DNA e vai servir de localizador para que um ataque polimerase consiga identificar a partir de onde deve sintetizar esse novo DNA, ok? Ele vai delimitar as áreas em que o DNA vai ser sintetizado. Nós precisamos de DNTPs. DNTPs, eles vão servir de matéria-prima para a síntese da nova fita de DNA. Ou seja, a gente vai sintetizar DNA, mas a gente precisa de o que a gente faz uma alusão a tijolinhos. Vamos imaginar que a gente vai construir uma casa, os DNTPs vão servir de tijolos para a construção dessa casa. Então, os DNTPs são os monossacarídeos dessa relação. São os nucleotídeos, desculpa. São os nucleotídeos dessa reação, que vai servir como base para a construção da nova fita. Nós precisamos de cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, ele é um cofator da enzima polimerase. Então, para a enzima ter um bom funcionamento, a gente sabe que ela precisa, né, de uma boa temperatura, de um bom pH, um pH ótimo para ela reagir, e algumas enzimas precisam de cofatores, e o cofator da polimerase é o cloreto de magnésio. E nós precisamos de uma solução tampão, justamente para manter um pH ótimo para que essa enzima possa atuar. Bom, agora que a gente já sabe o que é que se usa numa reação de PCR, vamos entender as suas fases. Quando o Kary Mullis ele desenvolveu a técnica de PCR, ele imaginou em fazer isso com diferentes temperaturas. Por quê? A gente sabe que durante a duplicação do DNA, existe uma enzima que separa a dupla fita, que é a helicase, existe uma enzima que vai ligar o primer à região do DNA, que é chamada primase. Porém, na PCR, a gente vai usar diferentes temperaturas para fazerem a ação dessas enzimas. Então, a gente tem uma fase que a gente chama de desnaturação, que acontece a 94 graus Celsius. E na desnaturação, quando nós colocamos as nossas amostras, por conta da alta temperatura, as pontes de hidrogênio que ligam as duas fitas de DNA, elas vão se separar. Então, vai dar um espaço entre as duas fitas para que as próximas reações possam acontecer. A segunda reação é o que a gente chama de anelamento. Ela acontece em uma faixa entre 50 graus Celsius e 65 graus Celsius, porque essa faixa ela é específica. Eu vou explicar o porquê da sua especificidade depois. Mas é o momento no qual o primer, o nosso iniciadorzinho, vai se ligar à molécula de DNA. Essa temperatura ela é específica para cada primer, então por isso que ela tem essa variação, mas geralmente ela atua dentro dessa faixa. E nós temos a extensão, que é a fase na qual a polimerase vai se ligar ao primer e vai estender essa cadeia de DNA. Então, nessa fase aqui, além das amostras, também tem a polimerase. Eu estou mostrando para vocês aqui como essa reação ela acontecia em 1985,
quando o Kary Mullis imaginou essa reação. Porque naquela época ele fazia tudo manualmente. Ele precisava de 3 banhos-marias, que aqui eu estou representando. Então, mergulhava as amostras em 94 graus Celsius, deixava um tempo necessário para que as fitas se separassem, depois retirava essa amostra, colocava no anelamento com os primers, depois retirava e colocava na extensão e acrescentava a enzima polimerase. E aí ele retirava, fazia tudo isso de novo. Ou seja, a PCR, ela possui essas 3 fases, porém essas 3 fases elas acontecem de forma cíclicas e inúmeras vezes, até que se duplique esse DNA até milhões de cópias. Aqui as explicações de cada fase, né? A desnaturação é o rompimento das pontes de hidrogênio e a separação da dupla fita. O anelamento é quando um primer se liga à fita molde de DNA, e essa temperatura, ela depende de uma temperatura chamada de temperatura de melting, ou seja, para a gente definir qual é a temperatura específica dessa reação, depende de um cálculo que é baseado na concentração de guanina e citosina dos primers. Por quê? Guanina e citosina são os nucleotídeos que compõem... Guanina, citosina, timina e adenina são os 4 nucleotídeos que compõem a fita de DNA. Porém, guanina e citosina estão ligadas por 3 pontes de hidrogênio. Então, a temperatura necessária para romper essas 3 pontes é o que é calculado, e aí a gente, através de uma fórmula, e aí nos diz qual é a temperatura específica para cada primer. E a temperatura de extensão é a temperatura na qual a DNA polimerase vai se ligar e vai acender, certo? E vai fazer a síntese de nova cadeia. E a temperatura ideal para que isso aconteça é 72 graus Celsius. Então, aqui, né, em 1983, o Kary Mullis, ele desenvolveu a técnica de PCR. Em 85, ele apresentou essa sua pesquisa à comunidade científica através da revista Science. Em 1986, um grupo de pesquisadores descobriu uma espécie de bactéria chamada bactéria thermus aquáticos em fontes termais do parque de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. E essas bactérias, elas sobreviviam a temperaturas extremamente altas. Então, com a descoberta dessa bactéria, foi possível extrair a polimerase dessa bactéria, isolar essa enzima e poder utilizar essa enzima na técnica de PCR. Por quê? Por aguentar altas temperaturas, ela não precisava mais ser acrescentada manualmente, sempre na fase da extensão, porque na fase do anelamento, ela iria suportar a temperatura. Por conta disso, em 1987, criou-se o termociclador, que é a máquina que nós que trabalhamos com essa técnica utilizamos para fazer PCR, porque ele permitiu uma automação do controle do aumento e da redução da temperatura. Ou seja, aquilo que eu falei, né, que tinha 3 banhos-marias, o cientista tinha que colocar em um, tirar, colocar no outro, não era mais necessário. Agora existe uma máquina que ela permite que a própria máquina faz esse ciclo de temperatura e é só a gente fazer a reação, colocar na máquina e ela faz a duplicação da fita. Em 93, o Mullis ele recebeu o Nobel de Química por conta da criação da PCR, né? Aqui está o termociclador, como eu falei para vocês, e aqui está a explicação daquelas fases que eu falei para vocês, só que agora no termociclador. Então, o próprio termociclador aumenta para 94 graus durante um período. Nós determinamos tudo isso. Quanto tempo a gente quer de desnaturação, quanto tempo a gente quer de anelamento, isso é tudo manual. Só que o termociclador, ele atua aumentando e abaixando a temperatura, é isso que ele faz durante um determinado período. E aqui é uma síntese do que eu falei, como acontece a PCR. A gente aumenta a temperatura, as fitas se separam, diminuímos um pouco a temperatura, os primers se ligam, e aí voltamos a aumentar a temperatura para 72 graus Celsius para que a polimerase consiga se ligar a essa região do primer e sintetizar a nova fita. E aí aqui o que acontece, né, de uma forma simples. A primeira fita de DNA, aí no primeiro ciclo,
Essa fita é duplicada, então, a gente sabe, né, que a duplicação do DNA ela é semiconservativa, então, a partir de uma fita molde, nós temos duas, a partir dessas duas, nós temos quatro, e assim sucessivamente. Os ciclos fazem com que as cópias de DNA, elas cresçam de forma exponencial. E aí eu pergunto, né, qual a importância disso? O que é que essa técnica teve de grande impacto na biologia molecular? Por que que ela é considerada uma das técnicas chaves da biologia molecular? Bom, os avanços tecnológicos diretos que a PCR proporcionou permitir o sequenciamento de genomas. Por quê? Por que é importante a gente ter milhões de cópias de DNA? Porque, por exemplo, se a gente quiser fazer um estudo, a gente não precisa tirar tanto DNA assim do objeto de estudo. A gente tira uma pequena fração de DNA, duplicamos essa cópia duplicamos essa amostra a milhões de cópias, então fica muito mais fácil de se estudar. Fica muito mais fácil também de perder DNA, porque, por exemplo, se acontecer algum erro, nós temos uma cópia que nós podemos ali utilizar aquela cópia. Então, isso permitiu o sequenciamento de genomas, avanços nos estudos moleculares, determinação rápida da paternidade, diagnósticos rápidos de doenças virais. Por exemplo, a AIDS, em estudos que ainda a técnica de PCR não estava tão aperfeiçoada, para fazer o estudo e determinar se a pessoa tinha ou não, se ela era ou não soropositiva, levava de 4 meses a 1 ano. Depois do aprimoramento da PCR, cerca de 70 dias, a pessoa já pode ter o exame, isso naquela época. Atualmente, provavelmente seja mais rápido. Além disso, a atuação permitiu, né, os estudos de expressão gênica em sistemas recombinantes. E fora os avanços diretos, também contribuiu de forma indireta para certos avanços, como, por exemplo, a técnica foi fundamental para a técnica de DNA recombinante. Ela ajudou, ela foi uma ferramenta para esse estudo de técnica de DNA recombinante, além de desenvolvimento de novos softwares para a biologia molecular, ou seja, com o aperfeiçoamento da técnica, novos estudos puderam ser feitos e para esses novos estudos, novos softwares precisaram ser desenvolvidos. Além disso, atuou também de forma a proporcionar o desenvolvimento de técnicas para estudos de organismos geneticamente modificados, né, por conta do aumento de número de amostras genômicas, ou seja, estava muito mais fácil duplicar o DNA, que antes na PCR precisava fazer dentro de bactérias, etc., e agora não mais. Não precisava mais de um vetor vivo para fazer a duplicação do DNA. Uma das ferramentas que eu gostaria de mostrar aqui são os marcadores moleculares, que são ferramentas utilizadas para diversos estudos, e esses marcadores moleculares, eles também foram aperfeiçoados por conta da técnica de PCR. Os marcadores moleculares, eles detectam uma variação ao nível de DNA, como mudanças no nucleotídeo. O que são marcadores moleculares? A gente faz uma alusão mesmo a marcadores de livros. Os marcadores moleculares, eles ajudam a identificar uma região de interesse no DNA. E eles são essas pequenas mudanças nos nucleotídeos. A partir da identificação dessas mudanças, a gente consegue identificar as características de interesse. Essas mudanças podem ser por meio de deleção, duplicação, inversão e ou inserção. Esses marcadores eles são muito bons, são muito utilizados, porque eles apresentam uma certa robustez nos dados, uma vez que os marcadores eles não são influenciados pelo ambiente. Ou seja, se o ambiente mudar, a gente ainda vai conseguir identificar essa característica no DNA, porque ele não é influenciado. Além disso, ele não depende do grau de desenvolvimento do organismo. Ou seja, se eu quiser estudar uma população de plantas, que é com que eu trabalho, eu quero estudar os adultos, as plântulas, que são as plantas jovens, eu também quero estudar o DNA da semente. Então, eu posso desenvolver um marcador molecular que eu sei que ele vai estar presente nos 3 estágios de desenvolvimento da planta. Eles podem ser dominantes e codominantes. O marcador dominante é aquele marcador que ele só vai te dar uma bandinha. Isso aqui é um gel de eletroforese. Aí, com essa bandinha aqui presente, significa que existe um marcador nesse indivíduo. Ele é um indivíduo homozigoto, dominante.
Esse aqui é um homozigoto recessivo, então ele não tem um marcador, que é dominante. E a F1, ela é toda dominante, porque a gente sabe que quando a gente cruza o indivíduo homozigoto dominante com o indivíduo homozigoto recessivo, sua F1 é toda dominante, certo? Então, a gente tem a presença do marcador dominante no indivíduo dominante, tem a ausência no indivíduo recessivo, e a gente consegue identificar a presença, né, em quem for homozigoto. Então, esse marcador é sempre assim: presença homozigoto dominante, ausência homozigoto recessivo ou heterozigoto, não, desculpa, ausência homozigoto recessivo, e a F1 é toda heterozigoto. Gente, desculpa, me confundi. É homozigoto dominante com homozigoto recessivo dá toda heterozigoto. Porém, a gente consegue identificar o marcador no heterozigoto. Em codominantes, nós conseguimos identificar tanto o homozigoto dominante, quanto o homozigoto recessivo e o heterozigoto. A gente consegue identificar as duas bandinhas, tanto vindo de um parental, quanto a outra vindo de outro. Isso para indivíduos diploides. E aqui estão os marcadores moleculares. Existem vários, eu trouxe só esses aqui, mas é porque acabam sendo um dos mais utilizados, os que marcaram história, etc. E nós podemos ver que, a partir do RAPD até os microsatélites, todos eles utilizam a técnica de PCR para sua detecção. Então, como que a técnica de PCR foi fundamental para essas ferramentas, e até mesmo os SNPs, que são os mais atuais, que dependem de sequenciamento, o próprio sequenciamento para ser realizado, em um certo momento é preciso fazer uma PCR. Então, a PCR ela é fundamental. Aqui eu trouxe para vocês um gel de FLP, que é uma classe de marcadores, que foi do mestrado da minha orientadora, Fernanda Gaiotto. E aqui a gente consegue identificar, tá vendo? Presença, 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 ausência. Presença, presença, ausência, presença. Então é sempre assim, é por presença e ausência. E aqui está um gel de microsatélites, de uma colega da minha orientadora, um trabalho que ela realizou, e eles são codominantes, então aqui a gente consegue identificar quem é homozigoto. Esse indivíduo aqui, por exemplo, ele é homozigoto, só que esse aqui ele é heterozigoto, tá vendo? Enfim, esses estudos, eles têm diversas finalidades. Os marcadores moleculares, eles podem ser utilizados para a construção de mapas de ligação, estudos de diversidade genética, estudos ecológicos evolutivos, como, por exemplo, conservação, restauração, atua também na biologia forense e em testes de paternidade. Aqui eu trouxe um exemplo, na verdade, só de 2 artigos, mas se pesquisar marcadores moleculares ou a classe do marcador, a gente pode encontrar milhares de artigos, que hoje em dia é uma das técnicas que é bastante utilizada na biologia molecular. Eu só quis trazer esses dois aqui para mostrar as diferentes aplicações. Como, por exemplo, aqui foi um estudo utilizando microsatélites para estudar uma minoria étnica na China. E aqui já é um estudo utilizando microsatélites e FLPs para estudar ligação gênica em mandioca. Então, são diversas aplicações. Aqui a gente está trabalhando com planta, aqui com os humanos, as aplicações são infinitas. Agora eu trouxe um joguinho para vocês que eu gosto de fazer, que é brincar de detetive, que é utilizando o marcador molecular justamente para poder identificar criminosos, que é uma das aplicações dos marcadores moleculares. Amanda, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Amanda, eu vou te pedir uma ajuda. Eu não vou poder ficar de olho no chat, aí eu vou perguntar para o pessoal uma coisa, aí eu quero que eles respondam no chat para que a gente possa continuar, pode ser? Aí você me fala o que eles falaram. Obrigada. Pronto. Antes, a gente precisa relembrar de alguns detalhes, né? O DNA, ele é uma evidência confiável. Por quê? O DNA ele é específico para cada indivíduo, certo? Um ser humano, ele tem uma sequência de DNA única. Um outro ser humano não vai ter essa sequência. Existem algumas exceções, como em caso de gêmeos idênticos, mas ainda assim não é 100% a mesma coisa, enfim. A estrutura do DNA ela é igual, só por quê? Por que existe isso, né? Que a estrutura do DNA ela é igual para todos os indivíduos, desde bactérias até seres humanos, porém a ordem
de arranjo das bases, ou seja, dos nucleotídeos, ela difere entre os indivíduos, e é por isso que deixa esse DNA como sendo o único de cada indivíduo. E todas as nossas células, elas possuem o mesmo perfil genético, ou seja, digamos que a evidência encontrada na cena de crime seja a marca de sangue, então extrai o DNA daquele indivíduo e aí avalia o DNA, por exemplo, da saliva. Não precisa você tirar sangue da pessoa para poder estudar o DNA dela. Então, isso também é o que permite o DNA ser uma ferramenta muito útil na biologia forense. E a gente sabe que o genoma humano, a gente apresenta 99,9% de bases em comum, ou seja, o nosso DNA é em comum dentro da nossa espécie, certo? Só que esse 0,1% é o que garante essa variabilidade, ou seja, que cada indivíduo seja único. Então, vamos ao nosso primeiro caso. Nesse primeiro caso, foi encontrado um corpo numa cena de crime, certo? E a evidência encontrada foi sangue. E por conta das câmeras no local, ou por conta de testemunhas, chegou esses 3 suspeitos, tá? Esse detalhe não é tão importante. Então, a princípio, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise do DNA, utilizando o marcador molecular RFLP, certo? E vamos traçar o perfil genético desse quadro. Aqui nós temos em vermelho as bandinhas correspondentes a amostras de sangue. Vocês estão vendo como é o perfil dela, né? Aqui ela tem 1, 2, 3, 4, ela tem 5 bandas, certo? Aí, a princípio, extraiu o DNA da vítima para saber se o sangue era da vítima ou do assassino. E aqui a gente tem um perfil da vítima. Eu quero que vocês me digam o seguinte: a ordem dessas bandas, o local que elas estão colocadas e o número de bandas é igual entre a evidência e a vítima? Respondam no chat, por favor. As pessoas que estão respondendo estão dizendo que não, Bruno. Ótimo. Então, o que é que a gente faz? A gente avalia justamente isso, para a gente conseguir identificar. Isso aqui é uma alusão, por exemplo, a um código de barra, gente. A gente olha, confere o perfil genético, depois vai conferir o outro perfil genético e a gente vê que não é igual, porque não bate, tá vendo? Então, a gente chegou à conclusão de que essa evidência, ela não é da vítima, certo? Então, a vítima, de alguma forma, brigou com o suspeito e o suspeito derramou sangue na cena de crime. Vamos pensar assim. Então, nós vamos para o suspeito número 1, número 2 e número 3. A partir dessas sequências, eu quero que vocês me digam quem é o suspeito que cometeu o crime, porque o DNA dele bate com o DNA da evidência. Vocês acham que é o suspeito 1 de marrom, suspeito 2 de verde ou suspeito 3 de azul? Todo mundo respondendo 2. Exatamente. O suspeito número 2. Agora, por que isso acontece, né? Por que é possível a gente identificar essas bandas, etc. Vamos imaginar o DNA de uma pessoa, certo? E por conta da ordem, da sequência desse DNA, uma enzima chamada EcoR1, ela reconhece um sítio de ligação desse DNA e cliva esse DNA. Ela reconhece esse sítio de ligação aqui e esse sítio de ligação aqui. Então, ela vai gerar esses 3 fragmentos de DNA. Isso aqui é como funciona a técnica RFLP, tá, gente? Que a técnica RFLP utiliza enzimas de restrição. Então, por ter esses 3 DNAs diferentes, essa pessoa ela tem 3 basezinhas daquela, aquelas bandinhas que a gente viu, certo? Só que na situação B, a gente tem uma outra pessoa, e essa pessoa, ela tem esse mesmo sítio de ligação aqui, só que ela não apresenta esse sítio de ligação aqui, por conta de alguma mudança na ordem das bases, isso aqui deixou de ser um sítio de ligação. Então, a enzima, quando vai cortar esse DNA, só vai identificar essa região. E essa pessoa, ao invés de ter 3 bandas, como no caso A, ela tem 2 bandas. Uma menor e a outra maior.
Então, quando a gente analisa o gel, aqui a pessoa de azul, tá vendo? Aqui é onde a gente bota a amostra, isso aqui a gente ignora, tá? É só pra gente se basear. Essa pessoa, ela tem 3 fragmentos de DNA, e essa outra pessoa tem somente 2 fragmentos de DNA. E isso torna o perfil de cada pessoa único. Agora, no segundo caso, aconteceu um assalto a uma loja e o bandido acabou deixando a evidência que era fio de cabelo. A gente consegue extrair o DNA do fio de cabelo. E a gente chegou a esses 3 suspeitos, que estavam, que, enfim, a polícia, a partir da ficha, etc., identificou esses 3 suspeitos. E aí, de novo, a gente vai avaliar, só que dessa vez a gente vai usar microsatélites, que é uma outra classe de marcadores moleculares, para determinar o perfil genético. Aqui nós temos a evidência, as 2 bandinhas, tá vendo? E aqui primeiro a gente tem a vítima. A vítima só tem uma bandinha. Lembre-se que isso aqui é só de referência. Então, ao olhar esse perfil com esse perfil, vocês me dizem, o cabelo era da vítima ou não? Todo mundo está respondendo não. Muito bem. Então, o cabelo não era da vítima, ele era do suspeito, tá? Então, olhando esse perfil aqui, quem vocês acham que assaltou a loja? Todos estão falando do suspeito 3. Exato. O suspeito 3 é o que o DNA combina, ok? Por que que isso acontece? Bom, os microsatélites, eles identificam sequências repetitivas no DNA. E essa sequência repetitiva, tanto no cromossomo da mãe, quanto no cromossomo do pai. Por isso que eles são marcadores codominantes, que eles conseguem identificar quem é homozigoto de heterozigoto. Então, quando essa sequência ela apresenta o mesmo tamanho em ambos os cromossomos, esse indivíduo ele é homozigoto. Só que quando ela identifica sequências diferentes, diferentes tamanhos na mãe e no pai, esse indivíduo ele é heterozigoto. Então, homozigoto, heterozigoto, homozigoto, heterozigoto, homozigoto. Isso aqui é o mesmo marcador, só que ele tem variações no número na sequência e vai determinar a diferença no tamanho das regiões amplificadas. Só que isso aqui eu não entrei nesse detalhe porque acaba que a gente só precisa saber que microsatélite ele é homozigoto, ele consegue identificar, né? Homozigotos e heterozigotos. Então, agora a gente vai para o famoso teste de paternidade, que os microsatélites eles são as ferramentas comumente utilizadas em testes de paternidade. Aqui eu trouxe um teste de paternidade de uma família um pouco famosa da cultura pop. Ignorem a questão histórica, porque eu só quis trazer com a forma de ilustrar, mas a gente sabe que na história não é assim que, nessa história em questão, a gente sabe muito bem quem é o pai, mas vamos só ignorar, vamos pensar que a gente não sabe. Aqui nós temos o filho, que é o rei Joffrey, e nós temos a mãe, que é a Cersei, e eles estão em dúvida, eles querem saber quem é o pai desse menino. Nós temos o possível pai A, o possível pai B e o possível pai C. E a gente quer descobrir quem é o bendito pai dessa criança. Antes de continuar, a gente precisa ter noção do seguinte: tanto em teste de paternidade quanto em análise de suspeitos, não só utiliza um único óculos, um único marcador. Ou seja, a gente pode usar um microsatélite, mas a gente não só usa uma sequência de microsatélites. Nós utilizamos 3 sequências de microsatélites para ter certeza, 13, desculpa, para ter certeza. Por quê? Digamos que apenas com um marcador você identifica uma coisa, mas aquilo não é 100% exato. Você precisa ter segurança. Eu vou mostrar isso melhor para vocês mais para frente. Mas, enfim, a FBI determinou que 13 marcadores são suficientes para esses estudos. Então, a gente tem certeza que é aquele indivíduo, não tem como errar. Porque com um poderia gerar um falso positivo, pessoas inocentes poderiam ser presas em casos de crime, ou certas pessoas poderiam ser identificadas como pai de uma criança em caso de paternidade, e não é. Então, ao invés de trazer 13,
Eu só trouxe 6 para vocês. E deixa eu explicar aquilo que eu estava falando. Nesse jogo aqui, é o seguinte: nós temos que ficar de olho na sequência do filho, certo? Um desses dois números o filho vai herdar da mãe, e um desses dois números o filho vai herdar de um dos possíveis pais. Aí nós vamos avaliar os 6, e naqueles 6 em que o pai combinar com o filho, a gente sabe que é aquele pai mesmo, não tem para onde fugir. Então vamos lá. No bloco 1, esse filho apresenta uma sequência de tamanho 110, 110. A mãe, ela é homozigota, então ela vai doar um 110 para o filho. E como o filho ele é homozigoto, ele herdou então um 110 do pai. Aí nós olhamos, né? O pai A, o pai B e o pai C. Os pais que poderiam ter doado esse 110 para a criança foi tanto o pai B quanto o pai C. Então, nesse marcador aqui, a gente já elimina o pai A. O pai A, ele não doou esse alelo para o filho. No bloco B, a criança é 182, 192. 188, desculpa, 192. Então, a gente sabe que ele herdou 192 da mãe, ele herdou 188. O único que tem 188 é o pai C. Então, nesse bloco aqui, a gente elimina o pai A e o pai B. Lembrando, né? O pai C combinou em um aqui e em um aqui. Vamos ao bloco 3. A criança é 153, 153. Ele recebeu um 153 da mãe e o outro 153 de algum dos pais. Novamente, o pai B e o pai C apresentam esse 153. Lembrando, ó, o pai C contribuiu nesse e nesse. Prestando atenção nisso. Bloco 4, 218, 226. Ele herdou um 226 da mãe e herdou um 218 de algum dos pais. O único pai que tem 218 é o pai C. Eliminando esses outros dois, né? No bloco 5, 189 e 193. Ele herdou 189 da mãe, então 193 foi de um dos pais. O único pai que tem 193 é o pai C. E o bloco 6, ele herdou 117 da mãe, 119 do pai C. Não tem para onde correr. A criança combinou em todos os 6 blocos com o pai C. Então, por conta disso, a gente tem certeza absoluta que é o pai C. Por isso que a gente não usa só um. Porque se a gente usasse só um, por exemplo, nesse caso aqui, poderia ser tanto o B quanto o C. E não era o B. Então, a gente usa mais de um para ter certeza. É uma curiosidade, a gente faz teste de paternidade com plantas também. Para certos estudos, a gente precisa, por exemplo, avaliar o fluxo gênico ou coisas do tipo, a gente faz um teste de paternidade para saber qual é a origem daquela planta, se ela nasceu ali mesmo, se ela foi um migrante de uma outra população, enfim, é algo muito interessante. E bom, gente, foi isso que eu quis trazer para vocês. Esse é o meu e-mail para contato, caso alguém tenha interesse. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar, pode falar no chat. Eu espero que eu tenha conseguido explicar. Que vocês tenham conseguido pegar a ideia geral do assunto. Mas para dúvidas mais específicas, se vocês quiserem tirar, podem falar aí agora, ou então podem mandar por e-mail que eu entro em contato, tá? E eu vou parar minha apresentação aqui agora. Eu gostaria de agradecer, né, pela última palestra de Bruna, um assunto muito interessante, e gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Podem colocar aqui no chat que ela estará respondendo. Gente, eu tava falando com o microfone fechado. Eu disse obrigada.
A palestra foi muito elogiada, né, pelos participantes, e já que ninguém se manifestou enquanto há dúvidas, eu gostaria de passar a palavra para a Amanda. Bom, pessoal, eu agradeço. E fico feliz que tenham gostado. E é isso. Se alguém quiser tirar dúvida até no final da apresentação, ou quiser mandar um e-mail, tá? Pode mandar. Que eu posso até indicar alguns, se a pessoa tiver interesse pela área, alguns artigos que possa ler ou algo do tipo, tá? Eu vou me desligar aqui. Amanda, boa apresentação. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, foi um prazer e uma ótima palestra. Obrigada. Oi, gente, boa tarde de novo. Eu vou agora começar a falar sobre PCR em tempo real. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês já conseguem ver? Já sim, Amanda. Prontinho. Posso começar, gente? Tá todo mundo ouvindo direito? Tá todo mundo vendo Sim, tudo direito? pode começar. Tá ótimo o áudio. Pronto. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre a parte de PCR em tempo real. E, assim, para falar tudo sobre PCR em tempo real, a gente teria que ter, assim, um mini curso com mais tempo, o título também teria que ser voltado mais para a técnica, porque é uma técnica bem minuciosa. É uma técnica extremamente sensível, que se utiliza um aparato de informática, de termocirculador, muito grande também. E quando se fala em PCR em tempo real, surgem vários questionamentos, né? Qual a aplicação da PCR em tempo real na biotecnologia? Quais são os custos da técnica? A importância da interpretação dos dados? Quais laboratórios que utilizam essa técnica tão minuciosa? O que é a PCR em tempo real em si? Como a PCR ajudou no diagnóstico de COVID e outras doenças? E como fazer uma PCR em tempo real. Como se dá o controle de qualidade de uma PCR em tempo real. São muitos questionamentos e que, ao longo da apresentação, eu vou tentar sanar eles para vocês. Eu já vou logo avisando que eu entendo que eu e Bruna, né, eu acho que alguns de vocês também, se a maioria faz graduação e já voltaram às aulas, a gente sabe que não adianta falar muito, ficar com uma apresentação muito longa, porque realmente acaba um pouco cansativo, tanto para quem está apresentando, tanto para quem está assistindo. Então, e o objetivo, assim, mútuo, né, de mim, de Bruna, foi preparar uma apresentação, assim, simples, objetiva, e que façam vocês entenderem um pouco mais da PCR, tanto convencional quanto a PCR em tempo real. Eu vou começar falando para vocês o que é a PCR em tempo real, ou RT-PCR. Nós vemos essa sigla RT-PCR em muitos artigos. Eles colocam essa sigla com o objetivo mesmo de sintetizar toda a frase, né? PCR em tempo real. Em 1992, essa técnica ela foi publicada por Russell e colaboradores. Então, nós vemos que de 1992 para cá, só se passaram 28 anos de que essa técnica foi desenvolvida. A gente para e pensa assim, nossa, mas 28 anos é muito tempo, é quase 30 anos. Mas não é. 28 anos é algo super recente, principalmente se tratando de ciência, e de lá até aqui, muitas coisas relacionadas à PCR já foram descobertas, já foram automatizadas, já foram melhoradas. E, com o passar do tempo, né, com toda a escala da evolução tecnológica, tende a melhorar cada vez mais. A PCR em tempo real, ela nada mais é do que uma evolução do método tradicional, que já foi explicado por Bruno.
O método tradicional de PCR, ele envolve o preparo da PCR em si, numa placa ou num tubo de Eppendorf. Envolve a passagem pelo termociclador e tem toda uma preparação pós-PCR, que é o que nós chamamos de eletroforese. Já no método mais sofisticado, que é o PCR em tempo real, nós não precisamos fazer eletroforese. Na PCR em tempo real, como o próprio nome já diz, nós acompanhamos a amplificação dos fragmentos em tempo real através de gráficos. Quanto mais acentuada é essa curva, maior a quantidade de material que está sendo expresso ou que está sendo amplificado naquela amostra. Mais à frente eu vou mostrar a vocês uns exemplos de gráfico que ao executar a PCR em tempo real, nós recebemos no software. E eu quero dizer a vocês que esses testes são extremamente sensíveis quanto ao resultado. Eu e Bruna estagiamos juntas lá na Embrapa. E a menina a doutora, na verdade, que gerenciava o laboratório, sempre dizia: se você está de mau humor, não faça PCR em tempo real. Porque realmente é uma técnica extremamente sensível. Qualquer erro de pipetagem, qualquer coisa errada que você faça, até em milímetros, pode alterar bruscamente o resultado da RT-PCR. E lá na frente eu vou mostrar vários protocolos que se utilizam na PCR em tempo real para que se possa diminuir os erros, fazendo com que essa sensibilidade do teste seja seguido, todos os padrões, desculpa, gente, todos os padrões para que essa técnica seja melhorada. Como se trata de uma técnica extremamente sensível, não se pode deixar de lado a questão da qualidade do DNA. Mais à frente eu também vou mostrar um aparelho que alguns laboratórios mais equipados utilizam para avaliar a qualidade do DNA antes de fazer a PCR em tempo real. A qualidade do DNA é algo imprescindível para o PCR em tempo real. Por quê? Se você não tiver um material de qualidade, você não vai poder analisar os padrões de expressão gênica, você não vai poder analisar a amostra que está presente naquele DNA, e você não vai poder analisar com qualidade aquilo que você busca. Ou seja, você não vai ter um selo de qualidade no trabalho que você está executando. Por isso, a qualidade de DNA ou RNA, porque tem muitos trabalhos com RNA, principalmente em relação a vírus de plantas ou vírus patológicos, com um grau de virulência muito alto em humanos, são utilizados nesse teste. Bom, a quantificação do alvo é em tempo real. O que significa isso? Bruna falou, na PCR em tempo real, nós temos lá no termociclador a fase de desnaturação, a fase de anelamento e a fase de extensão. A quantificação do alvo em tempo real significa dizer que, à medida que aquele fragmento vai aumentando, vai duplicando, aquele fragmento alvo que você tem interesse de analisar se ele está presente, a quantidade que ele está presente, à medida que ele vai amplificando, o programa de computador que você utiliza para fazer a PCR em tempo real vai te dizer o quanto você tem daquele fragmento disponível na sua amostra. E isso é possível por conta da fluorescência que há nas amostras. Como essa fluorescência fica inclusa nas amostras? Eu vou tentar explicar direitinho para vocês. Quando nós fazemos uma PCR em tempo real, nós utilizamos ou o TACMA ou Cyber. TACMA e Cyber são duas
são duas técnicas diferenciadas. O Tachmann, ele é muito mais específico do que o Cyber. Porém, o Cyber é o mais utilizado. Aí você me pergunta, por que o Cyber é o mais utilizado? Dinheiro. O Cyber costuma ser mais barato que o Tachmann. E os laboratórios, como a gente vai ver mais lá na frente também, os laboratórios de biologia molecular, geralmente são laboratórios que precisam de muitos recursos para reagentes, para equipamentos. Então, para se ter uma boa gestão de laboratório, de compras, você tem que equilibrar tudo que é comprado. Então, a maioria dos laboratórios brasileiros utilizam o Cyber, porque você tem uma eficiência na técnica a curto orçamento. Outros também utilizam o Tachmann, os laboratórios riquíssimos, né? Utilizam o Tachmann, enfim. Mas, quando você utiliza uma dessas técnicas, você tem um reagente misturado entre esses dois, porque essas duas técnicas, na verdade, são tubinhos que é como se fossem kits de extração. Quando nós compramos kits de extração, nós não precisamos ter aquele trabalho todo. O fabricante, ele já vem te dizendo as instruções de como você faz uma extração com aquele determinado kit. Então, com essas duas técnicas é a mesma coisa. O fabricante te manda um tubinho que contém todos os reagentes de uma PCR convencional. Por exemplo, eu nunca utilizei essa técnica do Tachmann, porque lá na Embrapa não utilizava, mas utilizava o Cyber. Então, no Cyber vem magnésio, vem água, vem tampão, vem tudo que a gente utiliza numa PCR de reagentes. E aí o primer era diante da necessidade do que a pessoa iria estudar. Então, o Cyber, ele vem com sonda acoplada e com corantes intercalantes do DNA que se ligam à região-alvo, e quando essa região-alvo amplifica, o sistema threshold do software que você está usando para PCR em tempo real vai aumentar a sua curva, a sua amostra flotando ao longo do tempo, ou ela vai deixar num platô se a sua amostra estiver ausente, ou não estiver reativa, ou não estiver com uma qualidade boa do DNA. E eu esqueci de falar no início para vocês que essa técnica de PCR em tempo real foi descoberta justamente por causa do uso de um corante intercalante. Um determinado pesquisador estava no laboratório, e eu não sei se todos aqui têm alguma experiência com biologia molecular, mas um aluno, um estagiário, ele fez uma extração de DNA e ele contaminou a amostra com brometo de etídio. O brometo de etídio nós usamos para fazer eletroforese, para detectar o tamanho daquela amostra, para a amostra ficar visível no gel de agarose. Então, contaminaram a amostra com um corante intercalante, que é o brometo, e aí, quando fizeram a PCR em tempo real, detectaram uma certa fluorescência na amostra. E, através disso, os estudos de PCR em tempo real foram intensificados e essa técnica foi descoberta. Eu queria fazer um erro desse, viu, gente? Porque eu não queria fazer burrado no laboratório. Se fosse para errar, eu queria errar assim. Só para descontrair. Técnica extremamente minuciosa. Como eu já falei no início, essa técnica de PCR em tempo real, você tem que ter cuidado, assim, com tudo. Você não pode ter um deslize desse, de colocar um outro agente intercalante, sem ser do
do fabricante, né? Porque senão não vai acontecer o que aconteceu com o estagiário. Vai dar errado as suas amplificações. Bom, o PCR em tempo real, ele tem uma exigência de um maquinário maior. Na PCR convencional, como a Bruna já falou muito bem aí, nós utilizamos apenas um termociclador. E depois do termociclador, nós temos os equipamentos de eletroforese para que aquela amostra, para que você tenha um resultado da sua pesquisa. Teste de paternidade, presença ou ausência de bandas para verificar se uma planta é resistente, se não é, enfim. Mas no PCR em tempo real, você tem que ter um computador que seja compatível com o software que você está utilizando, um computador com bastante memória, um computador que seja muito bom, no caso não é nem um computador, um estabilizador, né, que possa aguentar uma queda de energia, porque lá na Embrapa acontecia muito, a energia caía e todo mundo perdia as amostras, às vezes. Então, a exigência de um maquinário maior é imprescindível para que essa técnica dê certo. Porque você gasta muito com a PCR em tempo real, essas técnicas que chegam através do fabricante, gente, isso aqui é muito caro. Isso aqui é muito caro. Esses corantes, intercalantes, as sondas, tudo isso é extremamente caro. Desde o software, que é comprado também, até os reagentes que você utiliza, todo o aparato da sala de PCR em tempo real. Então, existe uma exigência por um maquinário maior e de qualidade para que você tenha resultado no seu trabalho. E essa técnica é sujeita a interferências, não só interferências humanas, como, por exemplo, um erro de pipetagem, um erro no reagente, não. Interferências visíveis, ou não visíveis, perdão, interferências microbiológicas de contaminação cruzada. Por isso que todos os equipamentos que são utilizados na sala de PCR em tempo real são super controlados, são autoclavados, são restritos, e essa técnica é sempre quantitativa, não qualitativa. Por exemplo, aqui eu vejo a quantidade da expressão gênica que há em uma planta quando ela está reagindo contra um patógeno, vamos supor. E lá na PCR de Bruna, PCR convencional, nós vemos se há a presença daquele gene, se aquele gene está ativado, ou se há a ausência daquele gene, se aquele gene está desativado. Então, assim, não é porque é uma técnica cara, revolucionária, que você usa em todos os tipos de estudo. Existem estudos, é uma técnica que, como todas as outras, é um pouco limitada. Ou seja, você não vai fazer uma análise sanguínea em um PCR em tempo real, porque é uma coisa que está totalmente fora daquele balãozinho, daquele conjuntinho de análise. Você usa outros equipamentos, então a mesma coisa é no grupo genético, no grupo de PCR. A PCR convencional tem os seus benefícios e tem os seus malefícios. Tem a sua serventia e tem a sua não serventia. A mesma coisa é com PCR em tempo real. Aqui eu coloquei uma ilustração para vocês que eu achei super bacana, é bem parecida com o maquinário que possui lá na Embrapa, o aparelho de PCR em tempo real. Foi uma divulgação da FAMED, da UFCA. Bom, aqui você tem um computador, aqui você tem um termociclador, aqui você tem um estabilizador, mas a sala não é composta só por esse aparelho. Mais à frente eu vou falar um pouco. Gente, vocês estão vendo aqui que toma uma mesinha assim, mas isso aqui é bem caro mesmo.
Bom, como eu faço uma PCR em tempo real? Primeiro, eu extraio o DNA da minha amostra de interesse, o DNA ou o RNA, e nem sempre é de planta. Eu coloquei aqui de planta porque eu sou suspeita a falar, que eu trabalho com planta. Mas pode ser uma amostra de sangue, pode ser uma amostra de saliva. Como nós vemos muito agora nos protocolos de diagnóstico de COVID, os testes com PCR em tempo real são feitos através de análise do líquido sinovial, se não me engano. Então, é isso. No caso das plantas, você extrai o DNA com muita cautela. Eu sempre acompanhava lá no Embrapa também, o pessoal extraindo o DNA para fazer DNA ou RNA para fazer estudo de PCR quantitativa, é o nome dessa sigla aqui, PCR em tempo real. E o pessoal sempre fazia uma extração assim bem minuciosa, bem cuidadosa, bem higienizada, porque realmente tem que ser um DNA ou um RNA de alta qualidade. Quando você trabalha com RNA, que você extrai o RNA, que você confirma a qualidade do RNA extraído, você tem que transformar esse RNA em DNA, basicamente. Como você faz isso? Você faz uma reação com uma enzima chamada transcriptase reversa, que ela vai transformar o seu RNA em DNA complementar, ou cDNA. E, através do DNA, você faz uma PCR, como eu já disse, aquelas técnicas lá na Embrapa nós utilizamos o Cyber, que já vem com magnésio, já vem com tampão, já vem com água, com DNTP, que são os bloquinhos que a Bruna falou. Bloquinhos ilustrando, viu, gente? E você utiliza os primers de interesse. Então, é uma PCR comum, só que com um aditivo que é a fluorescência, que é o que vai gerar os gráficos durante o processo. Ah, Amanda, mas como esses gráficos são gerados? Como um computador interpreta essa fluorescência? Esse termociclador, que é acoplado no computador, que possui o programa de PCR em tempo real, eles possuem luzes ópticas que, ao entrar em contato com a amostra, a amostra reage com uma fluorescência e eles têm um sistema próprio de quantificação dessa fluorescência, que é exposto em gráficos. Então, através da análise de gráficos, você interpreta o resultado da PCR em tempo real. Aqui, todos esses 4 gráficos aqui são de resultados positivos, ou seja, no início da sua curva, para você comparar os resultados, positivo ou negativo, no início você compara o início da sua curva com o pico da sua curva. Quanto maior a quantidade de material gerado pela PCR em tempo real, maior é a quantidade de produto que você tem daquela PCR. Esse aqui mesmo é o sonho de pessoa, né? Toda pessoa que trabalha com isso. Enfim. Como eu falei para vocês no início, existe todo um controle de qualidade de todo o aparato da sala, e essa qualidade tem que ser levada à risca, porque tempo é dinheiro, e tempo você não pode perder, principalmente quando se trabalha em pesquisa, quando você é mestrando, quando você é doutorando, quando você é aluno de C também, que vai ficar no pé, enfim. O controle de qualidade tem que ser levado à risca. Todos os materiais utilizados na sala, quer dizer, todos não, calma lá, para vocês não explodirem o laboratório por causa de mim, mas tubos de Eppendorf, pipetas que são utilizadas na sala de PCR em tempo real,
Deixa eu ver o que mais. Becker, todo material assim que você utiliza no laboratório, que você necessita para controlar aquela amostra que você está utilizando, precisa ser autoclavado, quando ele pode ser autoclavado. Porque o autoclave, ele vai diminuir o risco de contaminação que você terá na amostra. Porque, gente, não se engane, vocês podem extrair o DNA, ter lá um DNA ótimo, de qualidade, maravilhoso, mas se tiver uma contaminação na amostra, a contaminação vai dar certo e o seu DNA não vai. O PCR em tempo real é muito sensível, extremamente sensível a qualquer coisa. Então, a autoclave, ela é de extrema importância por conta disso, porque ela elimina qualquer tipo de contaminação. A pipeta é um instrumento fantástico também para isso. Porque, assim, quando você pipeta bem, tem isso também. Tem muitas pessoas que, na hora de pipetar, erram, acabam apertando demais a pipeta. Ela tem um limite. E quando as pessoas vão pipetar, elas acabam apertando muito ou acabam colocando um valor, às vezes, a mais, porque a pipeta está descalibrada. Isso tudo contribui para a falta de qualidade e para que a reação não funcione bem. É muito minucioso, gente. É uma técnica que, assim, é bem chatinha, exige muita... Chatinha que eu falo, assim, exige muita atenção mesmo de quem está fazendo. E sempre que você usa essa técnica, você não faz uso eu botei até uma foto aqui. Você faz o uso da placa de PCR, que é uma placa própria para PCR em tempo real. Mas, assim, alguns laboratórios reutilizam essa placa. Autoclavam, reutilizam. Lá no meu laboratório que eu trabalhei, lá na etapa, a gente reutilizava as placas. Autoclavava, só que no PCR em tempo real você não pode fazer isso, porque pode ficar algum rastro de contaminação ali e todo que você fez dá errado. Existe uma sala de controle para PCR em tempo real nos laboratórios que são equipados com essa técnica. Lá na Embrapa, inclusive, tem essa sala. É uma sala bem pequenininha, mas tem. Porque tudo precisa ser separado. Aqui eu coloquei uma ilustração também do Cyber, e é a caixinha que ele vem, e aqui vem os tubinhos. E no início, quando eu falei para vocês de DNA de qualidade, eu disse que tinha um aparelho que a gente controlava a qualidade do DNA. O aparelho é esse aqui, é o nanodrop. Você coloca uma quantidade de microlitros em um lugarzinho específico do aparelho, e ele vai te dizer quantos pares de base você conseguiu através daquela extração. Eu já utilizei esse aparelho lá também, e às vezes a extração fica tão ruim, que ele detecta menos de 20 pares de base, para vocês terem noção. A depender da quantidade de microlitros que você coloca também. Mas o normal não é esse. O normal é você ter muitos pares de base, você ter uma bandinha na eletroforese, ou você ter uma quantificação excelente no nanodrop, para que você tenha um material de qualidade, para que a sonda específica que você usa, ele alcance o alvo que você quer. E dentro dessas salas de PCR, vocês podem até ver aqui, essa mulher manuseando a amostra dela dentro de uma capela de fluxo laminar. É essa capela aqui. Toda, assim, quando você faz a PCR convencional, você pode fazer na bancada, que o pessoal até fala, trabalho de bancada. Mas a PCR em tempo real, tudo tem que ser manipulado dentro de uma capela de fluxo. Por quê? Porque é um ambiente controlado, porque é um ambiente que, na maioria das vezes, é obrigatório estar livre de contaminação. Então, e reduz também. Não é dizer que não vai ter contaminação,
porque pode ter, mas reduz o risco de contaminação cruzada que existe numa bancada, por exemplo. Um ambiente de bancada não é um ambiente que você está controlado como na capela de fluxo laminar. Então, tudo que é feito para PCR em tempo real tem que ser feito na capela de fluxo. Muitas capelas são acopladas até de luz ultravioleta. E muitas pessoas utilizam essa luz ultravioleta nas placas, nessas placas do PCR, para que reduza mais ainda o risco de contaminação. Eu acho que eu estou sendo até repetitiva, mas para vocês verem que é extremamente, tudo tem que ser super controlado. Como eu já falei ao longo desse período, e Bruna também já apresentou muito bem sobre a PCR convencional, a PCR convencional e a PCR em tempo real tem algumas diferenças. Algumas diferenças são gritantes e outras são muito poucas. A maior diferença entre a PCR em tempo real e a PCR convencional é que a PCR convencional em tempo real dispensa a eletroforese, como eu disse no início. Então, se a gente parar assim para observar, é algo incrível. Porque você não vai utilizar dose, você não vai utilizar brometo, você não vai pegar parte da amostra, daquele DNA total. Você não vai utilizar corantes, você não vai utilizar muita coisa. Você apenas vai ter a PCR e vai quantificar o resultado daquele material. Então, isso foi uma evolução excelente em termos quantitativos, porque você quantifica o seu material sem precisar estar analisando um gel, por exemplo, porque o software, o computador que está elaborando aquelas curvas, ele já te traz um cálculo do tanto de material que tem na sua amostra com base nos gráficos. A PCR em tempo real, ela produz uma reprodutibilidade, uma sensibilidade e uma precisão muito grande. Por isso, estamos de um ambiente tão controlado. E os amplicões gerados só podem ser medidos apenas no final da reação. Ou seja, todo aquele produto, era até para ter tirado esse X mais aqui de cima, mas tipo assim, aqui nós temos um marcador. No marcador molecular, cada bandinha dessa aqui representa um tamanho de par de base. Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja 600 pares de base. Vamos supor que aqui, não. Vamos supor que aqui seja 1.200 pares de base. Se essa banda apareceu aqui, e essa daqui também, significa dizer que na minha amostra eu tenho 1.200 pares de base. Se ela aparecesse aqui, eu iria ter 12.000, aproximadamente. Então, essas bandinhas aqui, que são geradas pelo marcador, são um padrão de referência de tamanho. E, assim como isso, a diferença é igual, né? Os amplicões gerados só podem ser medidos apenas no final. Ou seja, no final da minha reação de PCR convencional, quando eu faço a eletroforese, eu tenho uma estimativa de tamanho de banda. Na PCR, em tempo real, quando eu termino a minha reação, eu também vou ter um padrão de banda. Na verdade, eu não posso, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu não vou ter uma quantidade exata do meu tamanho durante a reação, apenas no fim. Mas a vantagem no tempo real é que, como já diz na própria frase, após o fim daquela reação, eu terei uma quantidade. Mas no PCR convencional, quando a minha reação acaba, no fim da minha reação, eu ainda vou fazer o gel, eu ainda vou aplicar, eu ainda vou fazer a eletroforese, para ter, ainda vou tirar foto, e vou analisar a foto, para ter o tamanho daquela banda. E os reagentes utilizados na PCR, tanto em tempo real como convencional, são totalmente diferentes. Por exemplo, na PCR convencional, eu coloco magnésio à parte, eu coloco tampão à parte, eu coloco a água à parte. Já na PCR em tempo real, tudo vem acoplado no Cyber.
o que é mais caro, né, gente, que eu já mencionei, mas vale a pena dizer. E falando em caro, essa técnica exige um alto custo financeiro, como a maioria das técnicas moleculares. A maioria, eu coloquei aqui uma foto do dólar, porque a maioria tem muita coisa que é comprada em dólar. Muita coisa que não vende no Brasil, ou se vende, não tem tanta qualidade testada pelas pessoas que já compraram. E quando vende no Brasil, é muito caro. Eu não tenho mais ou menos, eu acho que eu não lembro, mas se eu não me engano, aquela capela de fluxo é 10 mil reais. Só a capela de fluxo. Na sala de PCR, você não precisa só da capela, você precisa de muitas coisas. Então, laboratórios que são bastante equipados, com nanodrop, com todos os equipamentos que eu mostrei no slide passado, tudo isso, gente, é muito caro. Por isso que tem orientador que puxa a orelha dos alunos e dizem para tomar cuidado, é porque realmente é tudo muito caro, principalmente quando é em dólar, agora que o dólar está mais caro. Reagentes são muito caros, softwares são muito caros, e toda a estrutura do laboratório é muito cara. E a tendência é uma escala crescente. Esqueci agora o nome que fala. Nossa, acho que é o nervoso, eu tô nervosa. A tendência é que esses valores cresçam cada vez mais, porque essas coisas ganham valor de mercado, a pesquisa no Brasil, infelizmente, não é tão valorizada, então a tendência é que esses equipamentos, que esses reagentes, cresçam cada vez mais em valor, e tudo isso fique, infelizmente, menos acessível à população. E a PCR quantitativa é usada também para investigar doenças, principalmente detecção de infecções virais. Por quê? Porque o vírus de RNA, eu coloquei aqui essa imagem até por conta disso. E nós sabemos que existe alguns vírus que usam o DNA como material genético deles. Porém, existem também muitos vírus, a maioria dos vírus são de RNA. E para a detecção dessas doenças, nós utilizamos PCR em tempo real. Há um exemplo disso, é o HIV. Para você fazer um teste de HIV, claro que tem aquele teste rápido, que você usa as imunoglobulinas do sangue, que vai detectar uma presença de um anticorpo maior do que o normal na sua corrente sanguínea. Porém, assim como no coronavírus, é mais confiável você fazer um teste de PCR em tempo real para confirmar se aquele vírus realmente está no seu corpo. E nós utilizamos também a PCR em tempo real em medicina veterinária, para detecção de doenças em animais. Um exemplo disso é a leishmania. Eu coloquei essa foto aqui. A leishmania é um patógeno, e mesmo sendo um patógeno, também é utilizado o PCR em tempo real para detectar essa doença. Porque, como eu coloquei essa informação, vocês poderiam achar que seria só vírus de RNA. Mas não. Patógenos também são diagnosticados, descobertos através do PCR em tempo real. Bom, o PCR em tempo real foi utilizado de maneira recorde esse ano no diagnóstico da Covid, infelizmente. E a vantagem de ter o PCR em tempo real para o diagnóstico de Covid é você detectar o tamanho da carga viral que a pessoa está acometida e também, né, nos resultados de teste. A importância da diagnose da carga viral para cada pessoa que, infelizmente, é contaminada pelo Covid-19 é muito importante, porque isso não é comprovado cientificamente, mas alguns estudos dizem, já afirmam isso,
que a carga viral de Covid-19, viu, gente, no caso da Covid, a carga viral que a pessoa se expõe, ou que o seu sangue, né, é reagente no teste de PCR, essa carga viral é imposta em graus. Quanto mais acentuada aquela curva, maior a carga viral que a pessoa está exposta. Então, alguns estudos dizem que quanto maior essa carga, mais grave é o estado da pessoa. E quanto menor a carga viral, a pessoa tem uma forma mais branda da doença, digamos assim. E a gente sabe que não é tão branda assim, né? É realmente uma doença muito difícil. E eu coloquei aqui para falar a vocês a diferença do teste rápido e do teste de PCR, mas eu acabei falando um pouco quando eu falei do PV. Na Covid-19 acontece a mesma coisa. Nós temos hoje muitos testes rápidos por aí para testagem de pessoas e nós temos o PCR em tempo real, também utilizado para testagem de pessoas. O teste rápido ele consiste na detecção das imunoglobulinas específicas e o RT-PCR ele consiste em avaliar a quantidade, a presença e a quantidade de vírus presente na pessoa. Só que esses testes rápidos, às vezes eles falham, porque a pessoa pode ter um pico de imunoglobulina por outro motivo, por outro fator. Então, o teste de PCR em tempo real, ele vai te dizer com mais precisão se você está realmente acometido por aquela doença e a carga viral que você possui. Eu achei super interessante colocar isso aqui. É um gráfico de todos os estados do Brasil que realizaram PCR em tempo real para testagem de pessoas. Eu não sei se todos vocês são de Goiás, mas Goiás ficou aqui atrás. Aqui na Bahia também nós ficamos um pouco afastados. E os estados que mais testaram foram Ceará, Amapá e Espírito Santo. O Distrito Federal aparece logo depois. Então, nós vemos que, apesar de ser uma técnica cara, existem muitos estados que possuem esse aparato de testagem, possuem laboratórios públicos, privados, avançados, e que e também a gente sabe que, principalmente no diagnóstico de Covid, existiram muitos pesquisadores voluntários para fazer o PCR em tempo real. Então, assim, quanto mais se testa, mais se tem confirmação do número de pessoas e mais se diminui o risco de uma segunda onda. Então, a questão do teste é muito importante e esses dados foram de maio de 2020. Então, onde a gente estava praticamente no pico, né, da pandemia, ou entrando já no platô. Mas, não, foi época de pico de pandemia. Então, agora, no momento, amanhã já começa novembro, né, eu não sei como está em relação à testagem de todos os estados. Eu acredito que esses dados tenham melhorado, mas nós vemos que, apesar de ser uma técnica de 28 anos, né, 28 anos, como eu disse no início, nem todos os estados têm pessoas também preparadas para isso, ou têm tantos equipamentos de PCR em tempo real disponíveis para a sociedade. Bom, a importância da análise de dados é muito grande, porque com a análise de dados feita corretamente, nós temos resultados com confiabilidade, seriedade no diagnóstico de doenças e um alto desenvolvimento biotecnológico. Por quê? A questão do desenvolvimento biotecnológico é extremamente importante e depende do PCR em tempo real em várias coisas que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas você já imaginaram você submeter uma amostra sua para
se você testa positivo ou negativo para o Covid-19. E aí, o seu resultado chega no laboratório. E aí dizem, Bruna, você está com Covid-19. E, na verdade, Bruna não está. Então, isso é muito difícil. Essa confiabilidade nos dados, essa seriedade no diagnóstico de doenças é extremamente importante. Por isso, a exigência de pessoas capacitadas, de pesquisadores que já têm uma certa prática com a técnica, que tem como eu posso dizer, que tem a destreza, né, de ficar com um controle de qualidade sério, um trabalho sério mesmo, com seriedade, em relação, principalmente, ao diagnóstico de doenças, porque o diagnóstico de doenças nós estamos tratando de vidas. Então, é muito séria essa questão do diagnóstico, de você dizer que uma pessoa tem HIV, dizer que uma pessoa tem COVID. Tudo isso é análise de dados e a técnica, a realização da técnica em si é extremamente importante. E a consequência desses erros na interpretação de dados é justamente o risco de ter falsos positivos, e nós sabemos que isso não é, receber um resultado desse não é fácil para as pessoas. Erros na execução de trabalhos ou projetos, por exemplo, você tem uma via de projeto para realizar. Se o PCR, em tempo real, apontar um determinado tipo de expressão gênica, se você erra na execução do trabalho e você tem outro resultado, você vai para um caminho totalmente diferente. Então, conduzir estudos para um outro direcionamento com base em resultados errados é muito grave. E afirmar hipóteses que, na verdade, são negativas também é um erro muito grave na ciência. Já pensou se você tivesse que afirmar, por meio de PCR em tempo real, que algo existe? Só que, se o PCR dá errado, claro que isso tem que ter uma repetibilidade, mas se o PCR dá errado, e aí você diz que aquilo não existe, e na verdade existe. Então, é uma controvérsia muito grande, é uma responsabilidade muito grande, e que as pessoas têm que levar em consideração, e tem que levar à risca mesmo a questão da confiabilidade dos dados, da repetibilidade dos dados, e num tempo onde as pessoas andam tão desacreditadas da ciência, isso é de extremamente importante, de extremamente importância, você ter confiabilidade nos seus dados. Bom, como eu falei antes, né, que eu ia falar para vocês agora, a RT-PCR na biotecnologia é de extrema importância, porque ela detecta a expressão gênica de alguns genes que você pode, ou família gênica que você pode vir a utilizar, detecta doenças virais em plantas também, e é uma fase imprescindível na transformação de plantas. Eu vou usar um exemplo a vocês do meu trabalho de mestrado. No meu trabalho de mestrado, eu vou pegar o cacau, e vou fazer com que o cacau ele seja resistente à vassoura de bruxa. Só que eu não posso simplesmente transformar uma planta, silenciar o gene que existe em uma planta, que super expressa quando ela é infectada. Eu não posso fazer isso e entregar ao mercado e dizer assim, olha, esse cacau aqui é resistente. Aí o produtor me pergunta, e você testou se ele é resistente? Aí eu digo assim, não, mas não precisa, eu sei que eu transformei. Isso não existe, gente, isso não cola, isso não rola mesmo. Você tem que testar se o silenciamento gênico funcionou, se todas as etapas de melhoramento genético funcionaram. E como você faz isso? No meu caso, depois de transformar a planta, de silenciar um gene dela e tornar ela resistente à vassoura de bruxa, eu vou analisar. Eu vou ter várias plantinhas. Eu coloquei aqui uma costela de Adão, mas é só para deixar bonitinho. Mas eu vou ter várias plantinhas de cacau. Uma não será infectada. Uma
transformada não será infectada. Uma transformada também será infectada por um determinado período de dias, outra por outro período, outra por outro período, enfim, assim sucessivamente. E na hora de fazer a PCR em tempo real, o que é que eu vou analisar? Eu vou analisar a expressão gênica de cada um desses grupos. O grupo controle, que não foi infectado, e todos os outros grupos que foram infectados por um determinado período de dias. Se eu tiver uma curva crescente e me indicar que eu tive uma superexpressão de uma determinada família gênica, que é a que eu quero silenciar, isso significa que eu silenciei esse gene ou que eu não silenciei? Significa que eu não obtive sucesso no silenciamento, porque o gene ele está se expressando. Se ele não se expressar, significa sim que eu tive um silenciamento com sucesso. E que a planta é resistente à vassoura de bruxa, que é um fungo, na verdade. E, gente, é claro que um experimento desse tipo, desse nível, eu não posso parar nessa fase. Eu tenho que ter várias outras fases, fases de avaliação bioquímica do fruto, cortes histológicos para avaliar como as folhas que foram infectadas se comportaram. Eu tenho que ter vários métodos de avaliação para eu verificar se realmente aquela planta não tem nenhuma alteração. Mas eu tenho que repetir isso várias vezes, porque, como eu disse no slide anterior, existe uma confiabilidade dos dados que precisa ser levada a sério, precisa ser levada a risco. E esses estudos de expressão gênica, não são só esses estudos que são imprescindíveis para a biotecnologia, muitos outros estudos são utilizados. E eu dei um exemplo desse estudo em especial, porque é o que eu vou trabalhar, e eu achei fantástico quando a professora me sugeriu que eu fizesse isso. Na Embrapa, muitas pessoas trabalhavam com cigatoca negra, que é uma doença da bananeira, um vírus. E eles também trabalhavam avaliando a expressão, avaliando o vírus em si. Enfim, existem muitos trabalhos na área de biotecnologia, não só com plantas, mas em humanos também, que utilizam a PCR em tempo real. Como toda técnica, a RT-PCR também tem pontos negativos. Quando você faz estudos em sementes, em insetos, em vetores, água ou solo, a concentração do patógeno que você está utilizando pode ficar bem abaixo do limite de dessecção dos métodos. Ou seja, você pode extrair aquele DNA daquela amostra. Eu, na Embrapa, trabalhei com solo, o solo do abacaxi, para detectar a presença de bactérias ou fungos no solo através de um determinado marcador molecular. Então, assim, para trabalhar com a PCR convencional, eu não precisava ter um DNA de excelente qualidade. Mas, se eu fosse trabalhar com PCR em tempo real, eu, infelizmente, não teria trabalhado com solo, porque todas as amostras, 13 amostras de lugares diferentes do Brasil, de solos que eu peguei, não estavam boas. A concentração dos patógenos vieram bem inferior ao normal. Eu consegui fazer o trabalho? Sim. Mas porque eu utilizei PCR convencional. E como toda técnica também, a RT-PCR está sujeita a falsos negativos. Ou seja, o DNA pode estar degradado, reagentes de baixa qualidade, inibidores da polimerase, o tamanho amostral é não representativo, várias coisas podem acontecer para que um falso negativo aconteça, como também a contaminação cruzada, que foi o que eu já falei aqui. E a detecção do ácido nucleico do patógeno pode não estar viável, que foi o exemplo que eu dei a vocês. Bom, muitos laboratórios, como eu já disse, né, quando eu falei da COVID, utilizam a técnica de PCR quantitativa ou PCR em tempo real no Brasil.
O LACEN, eu coloquei aqui a sigla da Bahia, porque eu sou da Bahia, e coloquei a sigla de Goiás, porque o minicurso é de Goiás, eu não sei se todos são de Goiás, depois eu queria que vocês se apresentassem. E o LACEN é uma linha de laboratórios centrais de saúde pública do Brasil, e cada estado e o Distrito Federal tem um LACEN, que inclusive é o grande, é um laboratório que está mais responsável pelo diagnóstico de Covid. A Embrapa também, muitas unidades da Embrapa utilizam um laboratório de PCR em tempo real, bem como outras entidades públicas, faculdades privadas, muitas faculdades públicas têm PCR em tempo real, empresas de tecnologia, laboratórios privados, muitos lugares mesmo têm, apesar de ser bem caro, tem o PCR em tempo real para o estudo de diversos tipos de todas as esferas, né? Como nós podemos acompanhar aqui ao longo da apresentação. Eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção, eu espero não ter sido cansativa na apresentação. Se alguém ficar com vergonha de perguntar alguma coisa, pode me chamar no Instagram ou pode me mandar um e-mail, que eu respondo. Obrigada pela atenção de todos vocês. Nós que agradecemos, Amanda. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida referente a esse minicurso que a Amanda acabou de apresentar. Se vocês tiverem, pode escrever no chat. Aí no meu lugar, que eu não vou, não. Oi? Também aqui só elogios, né, ao minicurso que a Amanda apresentou. Só agradecer mais uma vez, né, a participação de Amanda e Bruna, e gostaria de saber se ela tem mais alguma coisa a falar e acrescentar. Eu, Amanda? Não entendi essa parte. Se vocês duas têm mais alguma coisa a acrescentar, falar. Não. Só agradecer pela participação, pela oportunidade. Parabenizar a Amanda. Muito bom o minicurso, gostei, Amanda. E é isso, pessoal. A nossa intenção com esse minicurso, como a própria Amanda já disse, né, só salientando, foi trazer uma abordagem sobre as técnicas, mas nada muito detalhado para não durar muito tempo, até porque acho que ficar 4 horas vendo uma coisa muito técnica acaba sendo muito massivo. Mas a gente está à disposição, caso alguém queira tirar dúvida, caso surgiu algum interesse, se a pessoa, por exemplo, for já trabalhar com a técnica e quiser mais detalhes, só procurar, a gente responde sem problema nenhum. Mas é isso, acho que dá muito detalhe assim, nesse momento não seria tão interessante. E é isso, espero que tenham gostado. Eu também, pessoal, só tenho a agradecer. E foi, assim, muito bom para mim, porque eu também nunca tinha apresentado um minicurso. E foi uma experiência muito boa. Eu espero que todos tenham gostado, que eu tenha sido claro. Sobre o Nested, não. Eu não entrei muito em detalhes das diversas técnicas. A gente falou de PCR em geral, e aí a Amanda já foi para... Tempo real. Real. Eu nunca trabalhei com Nested, eu acho que é assim que fala mesmo. Já ouvi falar, mas nunca trabalhei. E lá na Embrapa também ninguém trabalhou. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela presença de Amanda e Bruna, ótimos minicursos, e lembrando que aproveitem a programação, né, do evento, que acontecerá do dia 3 ao dia 6. E é isso, gente. Uma boa tarde a todos. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sheila, por mediação, e um bom fim de semana para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.